Bem, hoje então começaremos pelo Teorema 4.2.12, né? Estamos agora em condições de demonstrar que o nosso objetivo inicial, aquele que nos levou à construção de um novo conjunto de números, foi de fato atingido. Qual era o nosso objetivo? O nosso objetivo era mostrar que toda a equação da forma beta(x) igual a alfa, isso é uma igualdade, tá? Deixa eu reforçar aqui a igualdade que está meio claro demais. Tá? Beta(x) igual a alfa, onde alfa e beta são números racionais e o beta é diferente de zero, tem solução em que? Ainda mais, essa solução é única. Pronto, esse então era o nosso objetivo desde o início, né? Mostrar que o tal conjunto construído resolve esse problema. Bem, como beta é diferente de zero, né? Isso é uma condição, né? Para que isso daí aconteça, está aqui na nossa condição. Sabemos da proposição 429, parte A7, proposição próxima que nós fizemos, anterior, parte A7, que existe um inverso beta, né? A proposição onde a gente prova a existência do inverso. Isto é, um elemento beta menos 1 tal que beta vezes beta menos 1, ou beta menos 1 vezes beta igual a 1. Bem, mostraremos que o racional gama, obtido pelo produto beta menos 1 alfa, é uma solução dessa equação, né? Esse racional é uma solução dessa equação. Bem, com efeito, substituindo-se na equação dada, vem que, vou substituir o x por beta menos 1 beta. Opa, beta menos 1 beta. Perdão, beta menos 1 alfa. Está aqui. Vou substituir por beta menos 1 alfa o nosso x aqui. Então eu tenho que beta gama, que vai ser beta vezes beta menos 1 alfa, ou pode ser beta vezes beta a menos 1 alfa, onde eu multiplico beta vezes beta menos 1 primeiro, que vai ser uma vez, né? Isso aqui é um alfa, vai ser o próprio alfa. Ok. Então, de fato, tem uma solução, e a solução é beta a menos 1 vezes alfa. Então, a existência disso daqui é garantida pelo fato de que existe o beta menos 1. Então, suponhamos agora que x pertence a Q é uma outra solução dessa equação. Então, existe um outro x, que ele agora representou pela letra minúscula. Inclusive, eu aproveito aqui para dizer a vocês, se vocês não fazem diferença no jeito de escrever da letra maiúscula para a letra minúscula, observem a caligrafia de vocês, vocês vão ser professores de matemática. Então, há uma necessidade muito grande de escrever a letra maiúscula diferente da letra minúscula, tá? Porque, por exemplo, um conjunto a gente geralmente representa por uma letra maiúscula e o elemento a gente representa pela letra minúscula. Então, por exemplo, a letra X e a letra Y, façam com que elas fiquem diferentes, tá? Vocês sempre podem mudar a caligrafia, é uma questão de esforço. Então, por exemplo, você quer escrever a letra X maiúscula, poxa, escreva assim, mas faça a minúscula diferente. Eu antigamente escrevi o Y maiúsculo assim e o minúsculo assim também. E isso me causou problemas. Aí eu mudei o meu Y. Hoje em dia eu uso o meu Y assim. Tá? Então faça um esforçozinho porque isso é útil para quem vai ser professor. Tá? Então veja, é bem claro para ele que o X minúsculo não é o X maiúsculo. O X maiúsculo é o da incógnita da equação, enquanto que esse X aqui é um X específico, é um elemento neutro. Perdão, é uma outra solução da equação, mas é um número específico, não um número racional específico. Então isso significa dizer que o beta vezes esse número vai dar o alfa. Bem, multiplicando ambos os membros dessa equação por beta menos 1, né, eu estou considerando que existe esse beta menos 1, então o beta menos 1 vezes o beta vezes esse número x vai ser o beta menos 1 vezes o alfa. Só que o beta a menos 1 vezes o alfa, beta menos 1 vezes o alfa é o nosso gama. Então, por um lado, você tem beta a menos 1 vezes beta, que dá 1. Então, você tem 1 vezes x. E pelo outro lado, você tem gama. Então, você tem que x é gama. Portanto, como gama era o nosso elemento solução para essa equação aqui, e x eu estou considerando também que seja solução, eles na verdade são iguais. Isso prova que há uma solução só. Não existe mais que uma solução. Essa parte do texto aí eu até pensei em tirar algum pedaço dela, mas como era
o que estava sendo dito era muito importante, eu deixei o texto todo. Eu só tirei do texto algumas considerações históricas. Eu peço a vocês que no livro deem uma lida, porque tem muitas coisas interessantes ditas lá pelo Pocino e pela Sônia, e que eu acho interessante que vocês leiam. Eu só cortei para facilitar a nossa leitura em pontos matemáticos mais específicos. Cortei um pouco da parte histórica. Pois bem, temos ainda um problema a tratar. Acabamos de provar que uma equação de forma beta vezes x igual a alfa tem solução em que, e além do mais, provamos que ela é única, tá? Quando alfa e beta são números racionais com beta diferente de zero. Porém, nosso problema inicial era construir um conjunto de números onde uma equação da forma b vezes x igual a a com coeficientes inteiros tivesse solução. Então, olha, beta e alfa são racionais. Ele está dizendo que ele quer mostrar que não só para beta e alfa racionais tem solução, como para b e a inteiros, né, com coeficientes inteiros, desde que o x seja um número racional. Porque se você exigir que x, não exigir que x seja racional, exigir que ele seja apenas inteiro, você sabe que isso é verdade se o b dividir o a. Se o b não divide o a, então isso não será verdade para todo inteiro. Mas se você admite solução racional, então dado dois inteiros, a e b, vai ter uma solução aqui. Bem, o leitor dirá que o problema já está resolvido, pois x igual a a sobre b é a solução dessa equação, bastando substituir e verificar. Bem, de fato teríamos, se você substituir aqui por a sobre b, você tem que b vezes a sobre b é a, e realmente a sobre b é uma solução, né? E estamos a acostumar isso como uma igualdade. O grande problema é o seguinte, entretanto, né, se quisermos ser cuidadosos nas nossas definições, deveremos notar que o produto de um racional por um inteiro não foi definido, né? Ou seja, o grande problema, de fato, a sobre b é a solução para essa equação. A sobre b é a solução. Mas o problema é que esse produto aqui, ele não está definido. A gente tem uma definição para o produto em Z e temos uma definição para o produto em Q. Mas quem disse a você que o produto é o mesmo? Né? Não está definido isso. Como é que eu faço o produto de um inteiro por um racional? Isso não está dito. Né? Ou seja, não está definido. Em princípio, só definimos o produto de um racional por outro racional. Note que, conforme a definição, um racional é uma classe de equivalência constituída por pares ordenados de números inteiros. Assim, num certo sentido, podemos dizer que inteiros e números racionais, né, são elementos de natureza totalmente diferentes. Tá? Nesse ponto, existirão matemáticos que saem correndo pelas janelas. Assim. Eles não querem de forma nenhuma discutir isso sob esse ponto de vista. A ideia é inteiro está dentro de racional e acabou. Mas quando você olha para o que você define de conjunto, né, você vai dizer que o conjunto dos números racionais é formado por frações, a sobre b, onde o b é diferente do zero. E os inteiros você não vai dizer que são frações. Então, quando você olha cuidadosamente, os elementos inteiros são diferentes dos elementos racionais. Então, você não pode dizer que conjuntos que têm elementos diferentes, um é subconjunto do outro. Então, é uma discussão muito rigorosa da definição. Alguns matemáticos vão correr pelas janelas de raiva, mas outros entenderão isso como sendo necessário ser discutido assim. Então, vamos lá. Então, entretanto, se quisermos ser cuidadosos, nossas definições não podemos considerar como sendo a mesma coisa. São elementos de natureza diferentes. Esse impasse pode ser superado se observarmos que o conjunto Q contém uma cópia de Z. Como assim? Com efeito, Z pode ser visto como as frações do tipo A sobre 1, onde A pertence a Z. Mas lembre-se, A sobre 1 não é só A sobre 1. A sobre 1 é toda uma classe, tá certo? É toda uma classe. Isso daqui representa um monte de números racionais. Né? Então, o A, na verdade, inteiro, quando você olha para os racionais, ele não é só um número. Né? São muitos outros números, tá certo? Então,
quando você olha para os inteiros, um número só. Quando você olha para os racionais, uma quantidade infinita lá de números. Que, obviamente, é subconjunto de Q. Sim, esse daqui é subconjunto de Q. E consideraremos a função φ definida por, ela vai pegar o A em Z, né? Vou pegar uma função A em Z, e vou associar as frações A sobre 1 aqui nesse nosso Z barra, tá certo? A classe do conjunto Q, né? A classe do Z cartesiano é Z estrela, que é o conjunto que nós estamos chamando de Q, né? A classe é uma das classes desse conjunto aqui, né? É formado por um subconjunto desse conjunto aqui. Você varia o A, então você varia os elementos aqui. Bem, o leitor verificará sem dificuldade que φ é uma objeção. Bem, realmente, né? Não é difícil de ver que se você tiver A diferente de B aqui, então A sobre 1 é diferente de B sobre 1, portanto é injetora. Não é difícil de ver que se você tem A sobre 1 aqui, existe um A aqui que vai ser relacionado a ele, portanto é sobrejetora, então é bijetora. Ainda mais, ela copia as operações, ou mais precisamente, ela verifica o seguinte: φ de A mais B é φ de A mais φ de B, ou seja, somar A mais B entre os inteiros é a mesma coisa que somar A sobre 1 mais B sobre 1 nos números racionais, né? Porque o que vai ser A sobre 1 mais B sobre 1 quando você está pensando em números racionais. Isso daqui, pela definição da nossa soma, vai ser 1 vezes A, ou seja, A vezes 1 inteiros, mais B vezes 1, né? B vezes 1, ou seja, assim, né? Também inteiros, e tudo isso dividido pelo produto dos denominadores, que é 1 vezes 1. Ou seja, no final, isso de fato vai ser A mais B sobre 1. Né? Então, realmente, somar essas duas vai dar o mesmo A mais B, que é a imagem, por meio dessa função φ, né? φ de A mais B é exatamente o tal do A mais B sobre 1. Então, de fato, ela preserva a soma. Né? Somar, aplicar o φ do A mais B é a mesma coisa que somar o φ do A mais o φ do B. Pois bem, o produto igualmente. Então, ela, além de fazer uma cópia de Z em Q, ela também preserva as somas. Né? Está feito aqui o que eu acabei de comentar, tanto para um quanto para o outro. Dessa forma, podemos identificar os inteiros como racionais de Z barra, né? Através da função φ. Dada uma equação da forma bx igual a A, onde B e A, nesse caso, ele está usando para números inteiros, tá certo? Interpretando-a como a equação b sobre 1 vezes x igual a A sobre 1, faz sentido dizer que sua única solução em Q é A sobre B. Ok? Então, tudo bem. A gente pode dizer que a solução é A sobre B. Mas se você quiser olhar para este produto como algo já definido, né? Para este produto como algo já definido, você não pode olhar para B nem para A. Você tem que olhar para B sobre 1. Então, o que você pode dizer não é que B vezes A sobre B é igual a A. O que você pode dizer é que B sobre 1 vezes A sobre B é igual a A sobre 1. Por quê? Porque eu não sei fazer esse produto, eu só sei fazer esse. Esse produto daqui é um produto não definido entre um inteiro e um racional. Agora, esse produto aqui é um produto definido, porque vai ser B vezes B, A vezes 1, e embaixo vai ser 1 vezes B, tá bom? Então, eu sei fazer esse produto e não sei fazer esse, não foi definido para mim. Bem, daqui em diante, quando não houver perigo de confusão, não distinguiremos entre os inteiros m e a sua imagem m sobre 1 que está nesse conjunto Z barra aqui. Assim, por exemplo, símbolos como m vezes A sobre B ou A sobre B vezes m a menos 1 indicarão, respectivamente, o m será o meu m sobre 1, né? E o m a menos 1 aqui vai ser o m sobre 1 a menos 1.
Então vai tudo fazer sentido para a gente, lembrando que toda vez que eu vejo um inteiro, eu posso ver esse inteiro como sendo ele sobre 1. Então passa a ter sentido. Tudo bem. A princípio pode parecer que a ideia é complicar, mas analise filosoficamente que de fato ninguém disse aqui como é que multiplica um inteiro vezes uma fração. Foi dito como é que multiplicava duas frações e foi dito como multiplicar dois inteiros, mas não foi dito como multiplicar um inteiro e uma fração. Mas se todo inteiro pode ser visto como uma fração ele sobre 1, então eu sei multiplicar, ok? É isso que ele está te dizendo agora. Bem, o que está faltando até agora é mostrar em que a relação de ordem, né? A gente falou da adição, falou da multiplicação, falou de todas as propriedades básicas, mas falta falar da relação de ordem. Eu não lembrava mais se a gente tinha falado ou não. Realmente não falou ainda. Bem, então como é que se introduz a relação de ordem? Como é que eu comparo duas frações? Quando é que eu vou dizer que uma fração é maior ou menor do que a outra? Bem, agora introduziremos uma relação de ordem em Q e mostraremos que tem propriedades semelhantes às estudadas em Z. Para isso, observamos inicialmente que todo racional alfa tem algum representante com denominador positivo. Com efeito, se você tem um alfa que é um A sobre B, se o denominador for negativo, não tem problema. Temos que nessa classe aqui A sobre B, vai existir também o menos A sobre o menos B, tá certo? E aí se o B era negativo, o menos B é positivo. Então não importa, se o cara chega para você e te diz, olha, a minha fração ela é 2 sobre menos 3. Aí você não quer o denominador negativo, então não tem problema. Você usa menos 2 sobre 3, né? Ou seja, você multiplica por menos 1 em cima e embaixo, e aí você tem um denominador positivo sempre, né? Então toda vez que você pensar no número racional, você pode sempre pensar que o denominador é um número positivo. Então, a gente tendo isso em vista, a gente pode realizar a seguinte definição. Dados dois números racionais alfa e beta, diremos que alfa é menor ou igual a beta. Lembre-se, isso são frações, tá? Alfa é menor ou igual a beta e vamos escrever alfa menor ou igual que beta se, tomando representantes com denominadores positivos, A sobre B para representar alfa e C sobre D para representar beta, respectivamente, tivermos o seguinte, o A vezes o D, ele vai ser menor ou igual que o B vezes o C, ou seja, o produto dos extremos ele é menor ou igual que o produto dos meios, né? O produto dos extremos é menor ou igual que o produto dos meios. Então, o numerador do primeiro vezes o denominador do segundo, o denominador do primeiro vezes o numerador do segundo. Então, se o segundo produto aqui, B vezes C, ele é maior ou igual que o primeiro, A vezes D, é porque o alfa é menor do que o beta. Então, é essa a condição para que a fração seja menor. Equivalentemente, podemos escrever nossa definição na seguinte forma. A fração A sobre B é menor ou igual que a fração C sobre D, se e somente se o produto AD é menor ou igual que o produto BC. Esses produtos estão definidos, bem definidos, são produtos inteiros. O leitor deve ter notado imediatamente que, tal como no caso da soma e do produto, alguém pode se perguntar, e se eu não pegar esse representante? Se eu pegar um outro representante, será que esta definição continua valendo? Não é isso? Ou seja, se as coisas mudam dependendo do representante que eu escolher para alfa e beta. Então, para mostrar que nossa definição é consistente, ou seja, ela está correta, verificaremos que independe dos representantes. Bem, esse é o lema. Sejam A sobre B um representante e a linha sobre B' representante da mesma classe. C sobre D e C' sobre D' também representantes de uma mesma classe. Esses são números racionais em que todos os denominadores são positivos. Então temos que AD é menor ou igual que BC, ou seja, eu estou pensando que AB é menor ou igual que A sobre B é menor ou igual que C sobre D, para ter isso daqui. Se e somente se a linha D' for menor ou igual que B', C'. Ou seja, eu estou dizendo que
o A sobre B ele é menor ou igual que o C sobre D, se e somente se eu também poder fazer a mesma comparação com o A' B' e o C' D'. Ou seja, comparar esse representante com esse é a mesma coisa que comparar esse representante com esse. O representante não importa. Bem, suponhamos que AD é menor ou igual que BC. Então ele está supondo isso, né? AD é menor ou igual que BC. Como B'D' é um inteiro, positivo, né? Porque onde está o B' é denominador, onde está o D' também é denominador. Eles são inteiros positivos, né? Pela nossa escolha. Multiplicando ambos os membros dessa desigualdade por B'D', então eu chego aqui e multiplico por B'D' essa desigualdade. Então nós temos isso. Então, da hipótese, temos que a B'D', bem, eu estou tomando isso daqui, bem, vamos ver. Da hipótese, temos que a B'D' igual a B e C' é igual a D'C. Na verdade, DC'. Ah, tá. Da hipótese, nós temos que a B'D' é igual a B', né? Porque essas duas frações são iguais. Para elas serem iguais, acontece isso. E C' é igual a DC'. Essa igualdade é essa igualdade. Então, substituindo na igualdade, temos. Na igualdade anterior, temos. Bem, eu estou substituindo a B', vamos começar a marcar aqui para a gente ver. Estou substituindo o A B' por B'A, né? Estou substituindo o A B' pelo B'A. Como é que vai ficar aqui? Eu já tenho o D e o D', eles estão aqui. E eu estou substituindo A vezes B' por A' B, melhor dizendo, que é esse aqui. Pronto, está certo. Então, substitui isso por isso. E aqui do outro lado, nós temos o que nós temos repetido? B', está colocado aqui. E eu tinha C'. Eu tinha C'. E eu vou substituir por DC'. Está aqui. Ok, fiz as devidas substituições. Bem, vamos ver. Acho que eu vou precisar desse pedaço. Se eu for mexer aqui, eu não vou conseguir copiar. Então, vamos lembrar disso, tá? Vamos ver o que acontece aqui na continuidade da brincadeira. Vamos ver o que ele nos diz aqui em cima. Bem, e como BD também é positivo, podemos cancelar. Vixe, ele quer que eu cancele o BD. Ele diz que vai ficar AD', B', C'. AD', B', C'. Ele está tirando o B e o D, né? Vamos ver se é verdade aqui. Ele está cancelando o BD. Vamos lá? Cancelando B e D. Aqui e aqui. Deixa eu colocar uma linha grossa. Cancelando o D e o B, eu fico com D', A'. E cancelando aqui o B e o D, que eu posso porque ambos são positivos, eu fico com B', C'. Então, D', A', B', C'. É isso que ele tem lá? Vejamos. D', A', B', C'. D', A', B', C'. Vamos ver se foi o que a conta dele encontrou. Cadê? Aqui. Pronto, A', D', B', C'. Tá certo. Então, a recíproca fica a cargo do leitor, que poderá demonstrá-la invertendo os passos, né? O que ele demonstrou, na verdade, vamos voltar lá. O que ele demonstrou e o que falta demonstrar. O que ele demonstrou e o que falta demonstrar. Eu tenho aqui, ele levou em consideração que valia isso daqui e concluiu isso daqui, né? E o que falta demonstrar? Bem, tenho que partir disso daqui e voltar para esse. Então, é fazer o contrário, né? Eu vou pegar isso daqui e eu vou multiplicar por DB dos dois lados e eu vou encontrar essa desigualdade.
E aí dessa desigualdade eu concluo essas outras duas e vou voltando passo a passo e encontro a demonstração no sentido contrário, tá? Então ele supôs isso verdade e provou isso. A gente pode supor isso verdade e provar isso invertendo os passos dessa demonstração. Um exercício possível, numa avaliação, é eu dar a demonstração em um sentido e pedir para vocês encontrarem a demonstração no outro sentido. Bem, vamos lá, continuando. Tal como em Z, usaremos o símbolo alfa menor do que beta para indicar que o alfa é menor ou igual que o beta, mas eles são diferentes. E proposição. Essa nossa relação de ordem ela é reflexiva, ela é antissimétrica e ela é transitiva, assim como acontecia em Z. Bem, a título de exemplo, provaremos a parte 3. É claro que você pode ir provando essa relação para qualquer uma delas, né? Qualquer uma das propriedades. Ele optou pela 3, a 1 e a 2 fica como exercício. Bem, a título de exemplo, provaremos a parte 3 e deixaremos a demonstração das outras afirmações como exercício. Você pega o alfa, que é o A sobre B, o beta como C sobre D e o gama como sendo E sobre F, e supomos que todos os denominadores sejam positivos. Então ele quer mostrar a transitividade. Ele supõe então que alfa é menor ou igual que beta e o beta é menor ou igual que o gama. Bem, então se isso acontece, pela nossa definição, AD é menor ou igual que BC e, por sua vez, CF é menor ou igual que DE. Ok, produto dos extremos menor que o produto dos meios, né, nas duas situações. Então, multiplicando ambos os membros da primeira igualdade por F e os da segunda igualdade por B, naturalmente para provocar com que apareçam coisas iguais, né? Então, aqui ele vai e multiplica por F e aqui ele vai e multiplica por B. Aí, o que a gente tem quando faz isso? Da transitividade da relação em Z, né? A transitividade em Z, que é o axioma A12, temos que, aqui você tem ADF menor ou igual que o BCF. Não foi para cancelar, mas foi para conseguir isso aqui, né? O BCF e o BCF. Então, esse é menor ou igual que esse, que por sua vez é menor ou igual que esse. Então, você tem que o primeiro é menor ou igual que o último. O ADF é menor ou igual que o BDE. Ok, legal. Então, finalmente, como podemos cancelar D, né? Já que D é positivo, né? Ele perguntou o porquê aqui. Mas é porque o D, por definição, aqui ele é positivo, né? Ele é denominador. Então, eu posso cancelar ele, né? E isso é uma propriedade que nós temos lá no estudo dos inteiros, né? Um dos axiomas é quando a gente estudou a relação de ordem em inteiros, que vale o cancelamento, quando o D é positivo, né? É aquela história lá do cancelamento quando o D é positivo, nesse caso. E a desigualdade continua na mesma posição. Né? A compatibilidade com a multiplicação. Bem, lá na parte de Z a gente estudou dessa forma. Então o D pode ser cancelado aqui. E se o D pode ser cancelado, então você tirando o D daqui, você fica com AF menor ou igual que BE. Mas AF são justamente os extremos, né? Do primeiro com o último, e o BE são os meios. Então, os extremos menores ou iguais que o meio, e isso prova que a fração AB é menor ou igual que a fração EF. Né? AB e EF, exatamente. Então, finalmente, como podemos cancelar D, nós temos que AF é menor ou igual que BE, e isso alfa é menor ou igual que beta, ou que gama. Ok, isso prova a transitividade, mas também é reflexiva e é antissimétrica. Portanto, é uma relação de ordem. Toda relação de ordem, por definição, tem essas três propriedades. Todos vivos. A Ana Mila deve sofrer, né? Que é uma aula atrás da outra. Bem, proposição. Para toda terna alfa, beta e gama de racionais, se o alfa é menor ou igual que beta, vale somar dos dois lados o gama, ou seja, é compatível com a adição.
Se o alfa é menor ou igual que beta e o gama é maior ou igual que o zero, então eu posso multiplicar dos dois lados pelo gama e a desigualdade continua na mesma posição. Bem, como diz ele aqui, a demonstração é simples e fica para vocês fazerem, né? Lembrem-se, vão usar a definição, né? Alfa vai chamar o alfa de A sobre B, o beta de C sobre D, e aí dizer que alfa é menor ou igual do que beta é dizer que o A vezes D é menor ou igual que o B vezes C, né? E aí depois você vai acrescentar o gama como sendo E sobre F, digamos, vai fazer as somas e mostrar que os produtos respectivos dos extremos é menor ou igual que o produto dos meios, tá? Então, vai dar nomes a alfa, beta e gama como frações, vai usar a definição e vai chegar a essa conclusão aqui. Aqui somando e aqui multiplicando. Bem, é um exercício interessante a ser feito, não vou tirar o prazer de vocês de fazerem. Bem, então por causa das propriedades 1 e 2 acima, costuma-se dizer que a ordem definida ela é compatível com as operações, né? Tanto com a adição como com a multiplicação. Então, compatível com a adição, compatível com a multiplicação. Existem autores que costumam dizer estranhamente multiplicativa e é aditiva. Não digam isso, tá? Sobre ordem, porque as expressões aditiva e multiplicativa ela é usada em outras situações. Então diga compatível com a adição e compatível com a multiplicação. Não digam aditiva, a ordem é aditiva, a ordem é multiplicativa. Não digam assim, por favor. Bem, se quiséssemos levar adiante o paralelismo entre as propriedades de ordem em Z, né, sair comparando com Q, deveríamos tentar mostrar agora um análogo ao princípio da boa ordem. Então, se você reler a nossa construção em Z, você vai ver que, se você reler a nossa construção em Z, você vai ver que a gente falou das propriedades operatórias, depois a gente falou da propriedade de ordem, e aí a gente falou do princípio da boa ordenação e da propriedade arquimediana. Então, nesse momento agora, seria o momento da gente estabelecer um resultado análogo para o princípio da boa ordenação. Mas o princípio da boa ordenação diz lá sobre Z que qualquer subconjunto de Z que for limitado inferiormente, ele tem um menor elemento. E qualquer subconjunto de Z que for limitado superiormente, ele vai ter um maior elemento. O problema é que isso não é verdade em Q, né? Isso não é verdade em Q. Então, o princípio da boa ordem não vale para Q, só vale para Z. Então, infelizmente, a gente não tem isso. E aí ele dá esse exemplo, né? Existem em Q conjuntos de números racionais não negativos que não contêm elemento mínimo. Deixa eu esperar o carro do bombeiro passar. Passou. Bem, não tem elemento mínimo. Com efeito, consideremos o conjunto formado pelos 1 sobre A, onde A pertence a Z e A é maior do que zero. É claro que os elementos de A são todos racionais positivos, né? O A é positivo, é maior do que zero, e o 1 é positivo. Mostraremos que A não tem mínimo. Ele não tem mínimo. Ou seja, você pode aumentar esse A tanto quanto você quiser. Isso daqui vai se aproximar cada vez mais de zero, mas não vai chegar a zero e nem vai passar de zero. Todo mundo é sempre positivo. Então, ele não tem o menor elemento, né? Então, vamos mostrar que isso é verdade. Suponhamos que tivesse. Se ele tivesse esse elemento, como ele pertence a A, ele teria essa forma. Ele seria 1 sobre M para algum M maior do que zero em Z. Mas o que acontece é que se você aumentar um pouco mais esse M, você pegar o M mais 1, isso vai ser menor do que 1 sobre M, né? Por que isso é verdade? Porque o produto desses extremos, 1 vezes M, é menor do que o produto desses meios. Ou seja, 1 vezes M é menor do que M mais 1 vezes 1. Porque aqui dá M mais 1. M mais 1 é maior do que M, né? Então, o que acontece? Essa é a relação de ordem entre essas frações. Portanto, essa fração é menor do que a menor que a gente tinha. Portanto, essa não pode ser a menor. Sempre vai existir uma menor do que ela. O que contradiz a minimalidade de 1 sobre M. Ok. Então, não vale o princípio da boa ordem ou o princípio da boa ordenação em Q, vale em Z, tá certo? Vale em N também, mas N naturais, né? Mas não vale nos racionais.
Eu estou antecipando que vale para os naturais, apesar de que até agora nós não falamos nada sobre naturais, né? Nós falamos sobre inteiros e agora estamos falando sobre racionais. Bem, há ainda outra diferença importante entre as ordens. Na proposição 127, provamos que não existem inteiros entre 0 e 1, certo? E o leitor deve ter usado um argumento análogo para provar no exercício 6 da seção 1.2, caiu alguma coisa inclusive na nossa prova, que entre um número A qualquer inteiro e o número A mais 1 também não existem inteiros. Então, a situação é radicalmente diferente em que, né? Entre 0 e 1, você tem infinitos racionais. Entre um número inteiro e outro número inteiro, você tem infinitos racionais. Então, a situação é radicalmente diferente em que. Então, de fato, não faz sentido falar em boa ordenação em que. Pegou um subconjunto em que, você não garante a existência de menor elemento de jeito nenhum. Pode ser um subconjunto que tenha, mas, em geral, existem infinitos subconjuntos de que não terão menor elemento, nem maior elemento, né? Basta você pegar o conjunto entre 0 e 1, 0 aberto, 1 aberto, ou seja, sem considerar o 1 e sem considerar o 0. Todos os elementos entre os dois números não tem o menor elemento, nem tem o maior elemento. Pois bem, mas a gente pode falar em outras propriedades, né? Então, proposição da densidade de Q. Se alfa e beta são números racionais, tais que o alfa é menor do que o beta, então sempre existe um número racional gama, tal que esse gama está entre o alfa e o beta. Isso é terrível, né? Isso significa dizer que peguei 2, sempre tem um no meio. Aí se eu pego o cara do meio, e o primeiro, por exemplo, que eu peguei, vai ter um no meio. Aí se eu pego esse novo que eu peguei no meio e continuo com o primeiro fixo, vai ter outro no meio. Não acaba nunca, né? Não acaba nunca. É isso que ele chama de densidade, né? Ele vai dizer que Q é denso. Bem, como é que demonstra esse fato? Ele pega os dois inteiros, os dois racionais, alfa e beta, com suas respectivas classes, A sobre B e C sobre D, em que B e D são números positivos, né? Para a gente poder falar em ordem. Mostraremos que o racional gama, que é a soma dos dois dividido por 2, ou seja, a média dos dois, está no meio, ou seja, ele é maior do que o A sobre B e ele é menor do que o C sobre D. Está nas condições de tese intuitivamente. Se representamos alfa e beta numa reta numérica, o racional gama corresponde ao ponto médio do segmento. É o cara do meio, né? Você faz a média entre os dois. Soma o primeiro com o último e divide por 2, é o cara do meio. Com efeito, temos que, bem, na hora que você vai somar essa fração com essa, nossa definição diz isso. Então, gama se escreve assim. Ora, agora vamos comparar, né? Dá para comparar com o alfa e dá para comparar com o beta. Com alfa menor do que beta, temos o seguinte. A vezes D é menor do que B vezes C, né? O produto dos extremos é menor do que o produto dos meios. A vezes D é menor do que B vezes C. Logo, o que acontece? 2AD é menor do que AD mais BC. Por que isso? Bem, esse cara daqui ele é menor do que o BC. A ideia é a seguinte. Se isso é menor do que esse outro, então isso é verdade, né? O AD somado com o AD, ele vai ser menor do que o AD, porque ele é menor, do que o AD somado com o BC, né? Porque eu tenho que um desses é menor do que esse, né? Então, ou se você quiser pensar assim, você poderia pensar assim, eu tenho, mas aí eu teria que pensar em menor ou igual. Assim tá bom, né? Acho que tá bem claro, né? Se eu tenho que o AD ele é menor do que o BC e eu somo AD dos dois lados, eu tenho que essa desigualdade continua valendo, tá bom? Então, desse lado você tem 2AD e do lado de cá você tem AD mais BC. Bem, ficou claro, né? Portanto, o que acontece? 2ADB, ele agora multiplicou pelo B.
né? Multiplicou pelo B dos dois lados. Então, 2ADB é menor do que AD mais BC, que é o que eu tenho do lado de cá, vezes B. O B, lembre-se, ele é denominador, então ele é positivo, ele é maior do que zero. Então, quando eu multiplico dos dois lados, ele não muda a desigualdade. Bem, e consequentemente, agora eu posso passar o 2D para dividir, né? O 2BD para dividir. Então, eu passo 2BD para dividir para cá e passo B para dividir para o outro lado. Aí eu tenho A sobre B, né? O B veio para cá para dividir o A e o 2BD veio para baixo da soma. Então, eu tenho que A sobre B é menor do que AD mais BC sobre 2BD, né? Que é o gama, que é o gama, é a nossa soma dividida por 2, né? Nossa soma dividida por 2. Ok, então você provou que o nosso gama é maior do que o AB, né? Ou seja, o nosso gama é maior do que o alfa. E aí você faz uma conta parecidíssima para mostrar que o nosso gama é menor do que o beta. Então você consegue, né, de maneira análoga, mostrar isso aqui. O gama é maior do que o alfa e o gama é menor do que o beta. Portanto, o gama está no meio. Então você pegou, tirou o gama do bolso, né, que é o ponto do meio, e mostrou que o gama é maior do que o alfa e ele é menor do que o beta. Então, dados dois racionais, sempre tem um cara no meio. Seria pelo menos a média entre os dois, né? Pelo menos a média. É claro que não só tem ele, tem infinitos na verdade, porque agora eu posso fazer a média entre o alfa e o gama, né? Eu posso simplesmente agora pegar o alfa e o gama. O alfa e o gama. O alfa menor do que o gama e eu posso pegar sei lá, alfa, beta, gama, um ômega, e esse ômega pode ser justamente o alfa mais o gama dividido por 2. Aí eu vou ter que o gama vai ser um cara maior do que o alfa e vai ser menor do que... não, gama não, esse daqui é o ômega, né? Esse aqui é o gama. Então você tem que o ômega seria maior do que o alfa e menor do que o gama. Você consegue um cara no meio, sempre consegue mais um no meio, né? Aqui estaria o nosso ômega. Então sempre consegue um cara no meio, você tem infinitos acionais entre dois acionais. Bem, a última propriedade que merecerá nossa atenção é a arquimediana. Foi a última propriedade que nós tratamos quando falamos de Z também. Foi a propriedade arquimediana. Mostramos na proposição 128 que a ordem nos inteiros tem essa propriedade. E para isso utilizamos, né, naquele momento, o princípio da boa ordem. E nesse momento agora, a gente não tem o princípio da boa ordem, né? Embora não disponhamos de um análogo desse axioma em Q, ou seja, do princípio da boa ordem, será possível dar uma demonstração reduzindo ao caso de Z. Ou seja, olha que interessante. Nós temos a densidade em Q e ela não existe em Z, né? Dado 2 inteiro, não existe ninguém no meio. Enquanto que dado 2 racionais, existem infinitos racionais no meio. É totalmente distinto. Agora, quando você pensa na propriedade arquimediana, né, que é aquela que diz que, dados dois elementos, eu tenho sempre um outro elemento no conjunto, que eu multiplico um deles e o resultado fica maior do que o outro. Então, eu tenho alfa e beta, então existe um n, tal que o n vezes o alfa vai ser maior do que o beta. Também existe um m, tal que o m vezes o beta vai ser maior do que o alfa. Eu sempre tenho como multiplicar um elemento para que o resultado fique maior do que o outro. Isso é a propriedade arquimediana. Isso existe lá em Z. Para provar em Z, foi usado o princípio da boa ordenação, ou seja, o fato de que qualquer subconjunto limitado tem maior elemento ou menor elemento. Foi usado isso. Aí quando eu chego em Q, isso não existe. Mas eu quero verificar se existe a propriedade arquimediana, mesmo não existindo o princípio da boa ordenação. O legal é que existe a propriedade arquimediana, porque de qualquer forma Z ele está dentro de Q, ou melhor, Q tem uma cópia de Z lá dentro. Então, se eu pego dois racionais e eu quero multiplicar um deles para o resultado dar maior do que o outro, eu posso pensar nos inteiros, né? Se eu pego um racional, existe um inteiro maior do que ele um pouquinho, né? E eu pego outro racional, existe um outro inteiro maior do que ele um pouco.
Então, o número inteiro que faz com que eu multiplique um inteiro e fique maior do que o outro, ele também pode ser usado para multiplicar o racional e ficar maior do que o outro racional. Tá? Existe uma forma de você relacionar isso. Não exatamente o mesmo número, mas você consegue, usando Z, mostrar que existe a propriedade arquimediana também em Q. Né? Bem, é isso que ele vai fazer agora. Bem, façamos. Proposição da nossa propriedade arquimediana. Sejam alfa e beta racionais positivos, então existe um inteiro positivo n, tal que n vezes alfa é maior ou igual que beta. Bem, seja alfa a sobre b e seja beta c sobre d. Como alfa e beta são positivos, podemos assumir que os inteiros a, b e c são todos positivos. A, B e C, né? Os inteiros que formam o alfa e o C que formam o beta. O D também, né? Faltou o D aqui, porque o D também, como o D é denominador, eles são todos positivos. Ou seja, eu posso... faltou, ele esqueceu simplesmente do D aqui. A, B, C e D eu posso considerar todos positivos. Bem, como vale a propriedade arquimediana em Z, sabemos que existe em n, existe um n tal que o n vezes o produto AD, que é um inteiro, vai ser maior ou igual que o B vezes C. Existe esse n que faz isso. Né? Bem, é o que garante a propriedade arquimediana em Z. Isso significa precisamente que n vezes A é maior ou igual, sobre B, né? Ele é maior ou igual que C sobre D. Por quê, né? Ele está olhando assim, ele olhou n vezes A vezes D é maior ou igual, ou melhor, vamos escrever ao contrário então, né, como a gente está habituado a escrever. Ele olhou que B vezes C é menor ou igual que n vezes A vezes D. Esses aqui são os produtos dos extremos, então B fica aqui, menor ou igual, o C fica aqui, né? Ou ao contrário? Não, tá certo. O B fica aqui, o C fica aqui. Né? O produto dos extremos. E o produto dos meios é N sobre NA aqui. Ou NA aqui. NA e D. Ué, o D sobre C... porque está invertido, né? Você pode trocar as posições aqui, né? Coloca o C para cá. Isso é a mesma coisa que dizer que C sobre D é menor ou igual, o C sobe para cá, o D vem para cá, né? O NA sobe para cá, e é equivalente ao que eu estava vendo lá, sobre B. Pronto, é o que está dito aqui, né? NA sobre B é maior ou igual que C sobre D. Pronto, deixa eu apagar esse outro jeito para vocês não se confundirem, né? Então, dizer isso aqui, BC menor ou igual que NAD, que simplesmente associei de maneira diferente aqui, é a mesma coisa que dizer que C sobre D é menor ou igual que NA sobre B, tá? Ou seja, colocando esse N aqui para fora, é a mesma coisa que dizer que N vezes A sobre B é maior ou igual que C sobre D, e isso prova o que a gente queria. A gente queria mostrar que existe um N que multiplica o alfa e seja maior ou igual que o beta. O nosso alfa é o A sobre B e o nosso beta é o C sobre D. Isso demonstra o que a gente queria. Bem, daqui em diante, ele começa uma parte do capítulo que ele chama de nota, né? Mas na verdade é um monte de consideração teórica importante. Só que são coisas que são mais comparáveis com os inteiros e tudo mais, ele chamou de nota, e ele faz um resumão aí, em alguns momentos ele não demonstra, deixa algumas coisas para serem demonstradas por vocês, o que podem ir considerando como exercícios. Bem, vamos indicar rapidamente como se pode justificar a definição de ordem Q que demos em 4.2.13. Uma forma simples será ver como devemos definir os racionais positivos. Depois poderemos dar a definição geral da seguinte forma. Dados alfa e beta em Q, diremos que alfa é menor ou igual do que beta se e somente se beta menos alfa é maior ou igual que zero. Seja,
ele está dizendo que de agora em diante vai caminhar nessa direção aqui, né? Ele vai dizer que vai definir que um racional é menor ou igual do que outro sempre que ele puder fazer beta menos alfa, né? Ou seja, passa o alfa para o outro lado aqui e isso vai ficar maior ou igual que o zero, né? Ou seja, ele pode somar o menos alfa aqui dos dois lados, digamos assim. Então, nossa intenção é introduzir a ordem em todo Q, de forma que estenda a ordem que os inteiros induzem em Z barra, lembrando que Z barra é o conjunto do tipo A sobre 1, né? Lembre-se disso, são os elementos do tipo A sobre 1, onde A é inteiro. Em outras palavras, para racionais da forma A sobre 1, e diremos que o A sobre 1 vai ser maior ou igual do que zero se somente se esse A for um número inteiro. Ok? Perdão, se somente se esse A for um número inteiro positivo. Bem, agora queremos ver qual deve ser a definição geral. Pretendemos também que a ordem seja compatível com as operações, isto é, que verifique as regras da propriedade 4.2.16. Então veja que ele está pretendendo rever o que disse antes, só que agora com essa nova forma de ver a definição, tá? Então ele quer formalizar por completo todas as ideias, é o que ele está chamando de nota. Muito bem. Dado alfa como sendo a fração A sobre B com denominador positivo, devemos ter B sobre 1 maior ou igual que zero. Se também for alfa maior ou igual que zero. Por quê? Bem, se você tem que o B sobre 1 é maior ou igual que zero, bem, não, perdão, vamos ler isso corretamente, né? Dado alfa igual a A sobre B, com denominador positivo, devemos ter que o B sobre 1 tem que ser maior ou igual que zero, né? Porque eu estou dizendo que o B é um denominador positivo. Então, a gente relaciona, né, por meio daquela nossa função φ, né? A gente relaciona, deixa eu colocar assim, a gente relaciona o B com o B sobre 1. A gente relaciona o B com o B sobre 1. Então, dizer que o B é maior ou igual que zero é a mesma coisa que dizer que o B sobre 1 é a mesma coisa que dizer que o B sobre 1... Ué, travou. Deixa eu tentar tirar. Pronto, foi. É a mesma coisa que dizer que o B sobre 1 é maior ou igual do que zero, né? Já que a gente relaciona os elementos do Z com os elementos do nosso Z barra, então dizer que o B é maior ou igual do que zero é a mesma coisa que dizer que o B sobre 1 é maior ou igual do que zero. Então, na hora em que eu pego um alfa, A sobre B, e eu digo que o denominador é positivo, então estou dizendo que o B sobre 1 é maior ou igual do que zero. Bem, se também nós tivermos que o alfa é maior ou igual do que zero, o que devemos ter? Devemos ter que o produto, né, desses dois elementos, do alfa vezes o... E esse produto tem sentido, lembre-se, porque é um produto de duas frações, ele vai ter que ser maior ou igual do que zero, porque eu vou estar com um produto de dois números maiores ou iguais do que zero. Isto é, eu tenho que A sobre B vezes B sobre 1 tem que ser maior ou igual do que zero. Ou seja, eu tenho que o A sobre 1 vai ter que ser maior ou igual do que zero. Por quê? Porque este produto daqui vai ser AB sobre B, né? Vai ser AB sobre B. Ou seja, no final isso vai ser A. Então, se isso vai ser A, então isso vai ser A sobre 1, né? O próprio A é o A sobre 1. E isso daqui é A, né? Isso tudo aqui é A. Então, eu estou dizendo que o A é maior ou igual do que zero. E o A é o A sobre 1, então o A sobre 1 tem que ser maior ou igual do que zero. Bem, logo devemos ter que o A tem que ser maior ou igual do que zero, né? Então, se o B já é dado por natureza maior ou igual que zero, ou seja, não, na verdade maior que zero, porque eu considerando ele positivo. Então, para que o alfa seja um número positivo, eu vou ter que o A tem que ser maior ou igual do que zero, certo? Pelas considerações que nós fizemos até agora, pelo que definimos até agora. Assim, a definição razoável seria que um número racional, alfa, igual a A sobre B com denominador positivo,
ele é maior ou igual a zero se e somente se o numerador também é positivo, tá? Então, por essas considerações que fizemos aqui, nós concluímos isso. Se eu quero dizer que um número racional é positivo, e eu já estou tomando esse número racional sempre com denominador positivo, para que ele seja positivo, então o numerador também tem que ser positivo. Então é assim que a gente tem que definir um número positivo quando esse número é racional, tá? Finalmente, se você tiver alfa como sendo A sobre B e beta como sendo C sobre D, com denominadores positivos, diremos que o alfa vai ser menor ou igual que o beta se o beta menos alfa for um número positivo. Isto é o C sobre D menos o A sobre D, sendo maior ou igual que zero. Bem, donde, aí quando a gente aplica aqui a definição da nossa soma, a gente tem que essa soma é feita assim, né? B vezes D, BC menos AD. Mas o que foi que a gente acabou de argumentar? Bem, nós temos que o B e o D são números positivos. Então, isso daqui é um número racional, onde o denominador é positivo. A gente acabou de argumentar que para que o racional seja positivo, como o denominador a gente já considera positivo, a gente tem que, o numerador tem que ser positivo, né? Então, o que isso daqui significa? Dizer que é maior ou igual do que zero. Bem, como o denominador é positivo, a última desigualdade vale se e somente se BC menos AD for um número maior ou igual do que zero. Ou seja, isso equivale a dizer que o AD ele é menor ou igual que o BC. Mas dizer que o AD é menor ou igual que o BC é dizer que o produto dos extremos é menor ou igual que o produto dos meios. Ou seja, é dizer que o alfa é menor ou igual do que beta. Então, nós chegamos à definição de que o alfa vai ser menor ou igual do que beta se somente se o AD for menor ou igual que o BC. Mas essa é justamente a definição que nós demos no início. Ou seja, essa nossa definição equivale a essa aqui. Então, dessa daqui a gente chegou nessa, e essa era que a gente estava considerando como verdadeira, então essa também é verdadeira. Tá? O alfa será menor ou igual do que beta se somente se o beta menos alfa for maior ou igual do que zero. Em algumas demonstrações, é mais interessante usar uma, produto dos extremos menor do que o produto dos meios. Em outras, é melhor usar a outra. Né? Ou seja, alfa é menor ou igual que beta, se o beta menos o alfa for maior ou igual do que zero. Tá? Então, ora uma, ora outra. Elas são equivalentes. Estão dentro do nosso formalismo colocado até agora. Tudo bem? Doloroso, chato de ver, né? Rigoroso, muito rigor, muito formalismo. Mas é uma construção algébrica. Uma construção algébrica, ela é assim, tá? Ela exige este formalismo. Pois bem, olha, isso é um traço cheio, grande, significa dizer que nós concluímos o capítulo 4. Ó. Já imaginou? Nós concluímos o capítulo 4. Eu tenho meia hora ainda e eu vou usar, tá? Eu vou entrar com os dois pés agora na construção dos números naturais, que é o apêndice. Porque aí a gente deixa pouca coisa para a segunda-feira da próxima semana, a gente conclui e daí em diante a gente só marca a prova e vocês podem até de repente optar por um dia diferente da prova de cálculo 3, não sei. Tá bom? E claro, a essa altura vocês já devem estar fazendo os exercícios do capítulo 4 e tal. Então vamos entrar no apêndice. O apêndice não é tão pequenininho. Tá? Terminamos aqui a parte do capítulo 4. O apêndice eu até acho que escrevi hoje, passei por aqui hoje os detalhes. Deixa eu ver se é isso mesmo. Opa. É essa parte mesmo. Número natural. Alguém tem alguma pergunta? Não? Vou ali só pegar um copo d'água. Ah, na verdade tem um pouquinho aqui ainda.
Gente, eu quando estudei álgebra pela primeira vez, eu tive simpatia desde o início. Eu sempre gostei dessa arrumação filosófica, lógica, organizada, da exigência da axiomática e tudo mais. Sempre gostei. A definição das estruturas algébricas, verificar propriedades de estruturas algébricas, isso sempre me agradou. Agora mesmo dando aula de cálculo 3, já aquela parte de cálculo 3, principalmente as aproximações, os resultados muito aplicados, nunca foi a matemática que me agradou. Por outro lado, eu sei que existe um grupo de pessoas, um monte de gente, na verdade, que não gosta do formalismo algébrico, prefere as contas bonitinhas da geometria, os desenhos, ou então a parte analítica dos números reais, né, do mundo real, né, do mundo real, do mundo fora do real, quando vai para o RN, mas um número baseado no produto cartesiano de R. Bem, são matemáticas diversas e diversas para serem estudadas, né? Muitas. Topologia, geometria, álgebra, análise. Muita coisa boa para estudar, muita coisa bonita, não desmereço nenhuma área. Todas são muito bonitas, né? Tem estatística, tem matemática aplicada lindíssima, muita coisa. As minhas afinidades é que são as minhas afinidades. E aí as de vocês também, elas vão surgindo ou não, né? Para uma coisa ou outra. Eu gosto de ver isso, eu não gosto de ver isso. Acho isso aqui bonito, não gosto dessa parte. Acho bonito, mas não vou me desenvolver nisso, não é a linha que eu vou querer ter prazer de ficar brincando e tal. Então é natural, tá? Agora mesmo a gente vai partir para a axiomática do conjunto menorzinho. A gente pegou a axiomática de Z e construiu Z com cuidado. Agora pegou a axiomática dos reais e já usa um bocado das coisas de Z. Só que agora a gente vai voltar lá, o Possino ele faz nesse caminho, né? Ele vê Z primeiro, racionais em cima de Z, e agora ele vai mostrar os naturais e vai mostrar Z construído nos naturais, a partir dos naturais. Então é interessante essa volta, né? Esse curso poderia ser feito ao contrário, ele poderia começar agora pelos naturais, tá? Então, bonito isso, você pode fazer escolhas, né? Então, tem hora que o chato é o formalismo, o rigor daquilo ali. Então, vamos lá. Axiomática dos naturais, né? É a axiomática de Peano, se não me engano, Giuseppe Peano, o primeiro nome é Giuseppe, se não me engano. Bem, aí tem uma frase de Kronecker, né? Deus fez os números naturais, o resto é obra dos homens. Esses sentimentos religiosos sobre os números sempre existiram. Bem, na sua fundamentação, existe um texto muito bonito, muito interessante que o Possino e a Sônia fizeram um pouco antes. Falam sobre as construções dos reais, falam sobre a construção dos complexos a partir dos reais, etc. Ele fala das outras construções, mas depois ele vai desaguar aqui na construção dos números naturais, que é o objetivo do anexo. Então eu peguei a partir desse ponto. Na sua fundamentação formulada em 1879, faz um bom tempo, né? Na língua da época, Peano admite 3 conceitos primitivos. Olha só, ele começa admitindo única e exclusivamente 3 conceitos primitivos. Ele admite que vai falar num tal número real, ele admite que vai falar num tal zero e admite que vai falar num sucessor. Pronto, ele vai admitir a existência dessas coisas. Relacionados entre si por 5 axiomas. Então, ele vai fazer 5 afirmações sobre esses tais de número real, zero e sucessor. Indicaremos por sigma de n, acho que o nome é sigma, acho que é assim, sigma de n, o sucessor do número n, e, como é usual, utilizaremos o símbolo zero, assim, o símbolo bolinha para o número zero. Tá certo? Ok. Então, com essas notações, os axiomas que Peano enunciou são os seguintes. Primeiro, ele diz o seguinte: esse tal zero é um número natural. Segundo axioma, todo número natural n tem um tal de um sucessor, que é esse sigma n. Zero não é sucessor de ninguém, tá? Sucessor de nenhum número.
Se sigma de n, ou seja, o sucessor do n, foi igual ao sucessor do m, então na verdade o n é o m. Ou seja, não existem sucessores iguais de números diferentes, né? Então é isso que ele está te afirmando. Ou em outras palavras, a função sigma ela é injetora, né? Também pode ser dito assim. E o quinto axioma é conhecido como o princípio da indução completa, ou seja, ele diz o seguinte: seja S um conjunto de números naturais, tais que o zero esteja nesse conjunto de números naturais. Então, se n é um número natural, ou seja, um número natural pertencendo a S, e você tem que o sigma do n também está no S, ou seja, o n está no S e o sucessor dele também, além do fato de que o zero também está lá. Então, se você juntar essas duas hipóteses A e B, então S, na verdade, é o conjunto todo, de todos os naturais, né? Então, são esses os 5 axiomas de Peano, e com esses 5 axiomas e esses 3 nomes que ele aceita como sendo entendidos, números naturais, zero e sucessor, com esses 5 axiomas e esses 3 nomes, ele vai construir todo o conjunto dos números naturais. É tudo o que você precisa para construir todos os números naturais, né? Como diz Kronecker, foi Deus que fez. O resto foram os homens. Então vamos lá. Denotaremos por n o conjunto dos números naturais. Hoje em dia, estamos acostumados a expressar as nossas ideias matemáticas em termos de conjuntos e funções. Então vamos traduzir, né, esses postulados de Peano para essa linguagem que a gente está acostumado de conjuntos e funções. Notamos inicialmente que o conceito primitivo de sucessor nada mais é do que uma função, né, que a cada número associa outro. O axioma 2 apenas afirma que essa função está definida em todo n. O axioma 2, ele diz que todo número natural tem um sucessor. Então ele diz que a função está definida em todo n. Ok. Admitiremos então que existe um conjunto n e uma função φ de n em n, verificando o seguinte: P1, existe um elemento zero pertencente a n, tal que esse zero não é imagem de ninguém, ou seja, o zero não é sucessor de ninguém, é o que diz o P1. P2, a função sigma é injetora, ok, é lá o que eu já tinha comentado aqui, né? Vai garantir esse 4. O P1 vai garantir, bem, o n pertence lá, então tranquilo. O P1 vai garantir que o zero não é sucessor de ninguém, né? O zero não é sucessor de ninguém. E essa segunda garante que é injetora. P3. Seja A um subconjunto de n, tal que o zero pertence ao A, e se o n pertence a A, então o f de n também pertence a A, então, como consequência, o A é o próprio n. Então, o P3 corresponde exatamente ao axioma 5, o P2 corresponde exatamente ao axioma 4, e o P1, considerando que sigma esteja bem definida, vai cumprir tudo o que tem anteriormente, né? Então ele divide aqui nessas 3 afirmações. Indicaremos por n+, deixa eu tentar deixar isso melhor. Então indicaremos por n+, o conjunto de todos os naturais diferentes de zero. Note que φ de zero pertence a n+. Bem, são todos os naturais diferentes de zero. Mas o φ de zero é um sucessor do zero, e o sucessor do zero pertence aos naturais, né? O zero pertence aos naturais, então ele não é sucessor de ninguém, mas o sucessor dele pertence aos naturais, né? Pois bem, então o φ de zero pertence a n+. E conforme o axioma P2, temos que o φ de zero é diferente do próprio zero, né? Porque o zero não é sucessor de ninguém. Isso mostra que n- é vazio. Isso mostra que o n- é vazio. Ou seja, não existe ninguém antes do zero, né?
Por isso que o φ de zero, por isso que não existe um φ de x qualquer aqui que dê zero. Então, o n menos ele é vazio. Ok. Ainda podemos provar que todo natural diferente de zero é sucessor de algum número. Mais formalmente, essa nossa proposição. Ou seja, a imagem da φ não é sigma, né? A imagem da nossa sigma, ela é esse nosso n+, o conjunto de todos os naturais diferentes de zero. Então, o conjunto imagem dessa nossa sigma é esse nosso n+. Bem, demonstração. Basta considerar o conjunto A, que é a união do zero com a imagem da sigma. Obviamente, o zero pertence a A, está aqui. E se o n pertence a A, então o sigma do n pertence a A, né? Porque a imagem da sigma também está no A. Né? O A é a união também com a imagem da sigma. Né? Ou seja, pois o sigma de n está nessa parte aqui. Logo, pelo axioma P3, ou seja, pela nossa indução, o A é o próprio n, né? Tá lá um elemento, tá lá o zero, né? Tá lá o zero. P3 exige o zero presente. E se um elemento está no A, o sigma dele também está. Beleza, então o A é o próprio n. Assim, dado um natural n pertencente a n, como n pertence a A e n não é zero, devemos ter que o n está na imagem da sigma. Então, a imagem da sigma tem que ser o n+. Né? Então, isso está provado. Ok. Aí, mais uma definição. Dado um natural n diferente de zero, o número natural m, tal que o sigma de m é o n, chama-se o antecessor. Tá? Bem, esse é apenas um nome. Na verdade, eu acho que ele nem usa mais, daqui em diante no texto, esse nome. Não usa o nome antecessor para mais nada. Mas vamos lembrar que chama-se antecessor. E n chama-se sucessor. Tá? Então, tem o sucessor e o antecessor. Definição. Se m pertence aos naturais, é um número natural dado, então vamos definir a adição, né? Vamos definir o que seria a adição. Então, uma vez definido o conjunto, qual é o passo natural de agora em diante? É você querer operações nele. Então, você tem os naturais definidos naqueles 5 axiomas. Ele refinou a linguagem dos axiomas para a linguagem de funções e conjuntos. E agora ele quer pegar e falar de operações. Então, ele vai definir a adição ali. Então, como é a definição que ele dá para a adição? Ele diz o seguinte. Ele fixa um m, né? Ele fixa um m. Então, é assim que ele define a adição. Ele fixa um m, pega um número, pega um elemento dos naturais que ele está construindo. Ele diz, bem, fixe esse m, eu vou mostrar a você o que é somar o m com qualquer outra coisa. Então, se eu fixo o m e eu mostro o que é o m mais uma outra coisa, mais um outro elemento, eu terei mostrado como é somar qualquer par de elementos. Por quê? Porque esse que eu fixei, ele poderia ser qualquer um. Então, se eu mostro a você como é que eu somo m com qualquer outra coisa, e depois eu digo a você, aprendeu como é que soma m com qualquer um dos outros elementos? Você me diz que sim, já aprendi. Aí eu digo agora, faça isso com um outro número. Então, você pode pegar qualquer outro número e fazer a mesma soma que eu defini quando eu somava m. E quando você faz isso, como você pode variar em todo o conjunto, você tem a soma de qualquer par que você quiser. Ok? Então, é assim que ele faz. O m ali está fixado. Então, fixado um m pertencente aos naturais, um número natural dado. Então, somar esse m com o zero, por definição, dá o próprio m. Tá? Então, na definição da nossa adição aqui, vai dar o próprio m. E somar o m com o sucessor de um certo n, vai dar como resposta o sucessor do m mais n. Vamos testar a nossa intuição? O que seria somar 2 mais 3? Ó. Segundo ele, somar um m com o sucessor de um certo número, então, somar o 2 com o 4
é a mesma coisa que pegar o sucessor da soma dos dois. Então, somar o 2 com o 4 é a mesma coisa que pegar o sucessor da soma do 2 mais 3. Dá 6, né? Tá certo. O sucessor de 2 mais 3 é 6. E esse cara daqui é justamente o sucessor do 3, que é o 4. Faz sentido, né? Bem, o que ele disse ali é verdade. Bem, testada a nossa intuição, está dentro da nossa intuição essa definição, né? Então, note que sabemos somar m com zero. Pronto, foi dado na definição. E que a segunda condição nos permite somar m com o sucessor de zero. Sim. Ele está me dizendo aqui que se o m mais zero é zero, quando eu for fazer o m mais o sucessor do zero, eu sei que vai dar o sucessor do m mais zero. Mas eu disse que o m mais zero é m. Né? Então, somar o m com o sucessor do zero é pegar o sucessor do m. A gente sabe intuitivamente que isso é 1, né? Ou seja, desse lado eu tenho m mais 1 e do lado de cá eu também tenho m mais 1, né? Que é o sucessor do m. Bem, mas a gente ainda não sabe disso, tá? E só é testando as nossas intuições e vendo se a gente concorda com ele. Então, tudo bem. Ó. Notemos que sabemos somar m com zero e que a segunda condição nos permite somar m com o sucessor de zero. Sim. Com o sucessor do sucessor de zero. Sim, porque depois que eu somei o m com o sucessor do zero e deu o m mais 1 lá, né? Então eu posso pegar e calcular o sucessor do sucessor do zero. Eu posso fazer isso, sim. Eu sei calcular o sucessor do zero, aí depois eu posso calcular o sucessor do zero. Então temos então o seguinte, eu posso sair calculando o sucessor de todo mundo. Foi isso que eu concluí. Então a proposição que vem nos diz o seguinte: seja m um número natural, fixado, dado. Então a soma m mais n está definida para todo número natural n. Então ele está dizendo que essa soma serve para todo número natural. Bem, demonstração. Seja A um conjunto de números n para os quais a soma m mais n está definida. Então lembrem-se o que eu disse. O m é dado. O n é quem fica variando. Então eu peguei agora um conjunto, né, n, formado pelos n's, todos os n's, tais que a soma esteja definida. Né? Eu sei somar o m mais n. Eu quero mostrar que eu sei somar com todo número natural. Então eu quero mostrar, na verdade, que esse conjunto A é n. É isso que eu quero concluir. Então, considere a condição 1 da definição anterior. Temos que 0 pertence a A. Sim, por quê? Porque na definição anterior eu sei somar m mais 0. Né? Eu sei somar m mais 0. Ele me disse que isso dá m. Então, se eu sei somar o m com o 0, então o 0 pertence ao A, porque o A é o conjunto de todos os n que eu sei somar com o m. Ok, então 0 pertence a A. E da condição 2, temos que, se o m mais n está definido, então o m mais o φ de n também está definido. Né? Ou, em símbolo, se o n pertence a A, o φ de n também pertence a A. Ou seja, temos que, se o m mais n está definido, então o m mais o φ de n está definido. Eu tenho que, se eu souber o m mais n, então eu sei somar m mais φ de n. Então, se eu sei fazer essa soma, eu sei fazer essa aqui. É isso que ele está afirmando na condição 2, me garante isso, né? Temos que, se o m mais n, se eu conheço essa soma, então eu também sei fazer essa. Ok. Ora, mas se eu sei fazer essa, então eu estou dizendo que esse cara daqui é um cara que eu sei somar com m. Mas se esse cara é um cara que eu sei somar com m, então esse cara pertence ao A. Porque é isso que é o A, né? É o conjunto dos caras que eu sei somar com m. Olha que maravilha. Então, do axioma de indução, temos que o A, na verdade, é o próprio m. Né? Porque o que diz lá o axioma da indução? Diz que o zero tem que estar lá, né? Que o zero tem que estar lá. Vamos olhar aqui o axioma da indução. O zero tem que estar lá. Se eu sei que um elemento está lá e eu consigo mostrar que o sucessor dele também está, então, na verdade, o conjunto é o conjunto todo. Foi isso que a gente fez aqui.
A gente acabou de mostrar que se o n estiver, né, eu souber somar o n, então eu também sei somar o φ de n. Portanto, se o n está no A, o φ de n também está. Aí o axioma da indução matemática, a indução completa, diz que na verdade o A é o n todo. Ou em outras palavras, se eu fixar um m, eu sei somar esse m com todos os outros n's naturais, né, do meu conjunto natural definido dessa maneira aí, rigorosa e abstrata. Aí ele faz um comentário interessante. Ele diz, olha, daí em diante tudo vai ser um exercício de indução matemática. E é verdade, tá? Não foi à toa que Peano enunciou esse axioma 5 e que está aí transformado no nosso P3. Não foi à toa. Essa definição é útil demais para provar as propriedades em N. Quase tudo é provado por indução, tá? Quase todas as propriedades de N são provadas por indução. Vamos até o final dessa proposição, acredito que vai dar tempo. Notamos agora que, para cada m pertencente ao naturais, sabemos que a soma m mais n está definida para todo número n natural. Então, como m é um cara que eu escolho à vontade, né? Isso quer dizer que m mais n está definida para todo par que eu quiser. Bem, como o leitor deve estar começando a suspeitar, elaborar toda a teoria a partir dos axiomas de Peano não passa agora de um longo exercício de indução. Mostraremos, a título de ilustração, como podem ser demonstradas algumas das propriedades e deixaremos as restantes ao leitor interessado que, temos certeza, não encontrará maiores dificuldades. Isso é o que ele jura, né? Bem, isso vai ser com vocês e a sorte. Bem, proposição. Para toda terna MNP de números naturais vale a associatividade. Então, ele diz logo agora que não vai ficar provando todas, né? Realmente, já fez um exercício imenso para provar e dizer. Ele vai deixar uma porção para vocês em N. Mas ele vai provar algumas e as outras, naturalmente, vocês já ficam com a orelha em pé, porque podem ser os exercícios de prova, né? Mas não se preocupem, se pedir alguma coisa na prova, eu vou colocar assim. Dada a definição tal, use essa definição para provar tal fato, tá? Eu vou dizer o que é que vocês precisam usar. Não vou dizer de maneira genérica assim, porque senão, como é que vocês vão pegar o embasamento teórico para poder fazer a demonstração? Tá? Então vamos lá. Bem, vamos demonstrar, ver como é que ele demonstra aqui a associatividade. Seja S, olha só, eu fixo 2, tá? Eu quero fazer a indução, eu vou fixar 2 e vou deixar 1 sobrando. Então, seja S o conjunto dos números naturais P. Então, ele só deixa variar o P. Ele deixa o M e o N fixo. Tais que o M mais N mais o P seja igual ao M mais N mais o P com a troca da posição dos parênteses. Ou seja, ele quer o conjunto dos P's que se associam com o M e o N na adição, né? Isso para todo par de naturais MN. Para demonstrar a proposição, bastará provar que o S é o N. Ou seja, se o conjunto de todos os números que se associam com o par MN, e como o par MN são dados, então serve para qualquer um, são aleatórios, então se eu provar que o S é o N, eu estou provando que qualquer número natural que eu pegar ali se associa. E aí, a propriedade da associatividade vai valer para a adição em todo N, né? Então, eu quero provar que o S é o N. Então, o que ele faz? Vamos lá. Temos que M mais N mais 0, ou seja, ele pegou o P igual a 0. Vai ser M mais N, porque N mais 0, por definição, né? A nossa definição diz que N mais 0 é N. Então, você tem que... Isso vai dar M mais N. Ora, mas M mais N mais 0, a nossa definição diz que isso dá M mais N. Então, conclusão, eu posso colocar o parêntese aqui no N mais 0, ou eu posso colocar o parêntese aqui que vai dar no mesmo. Portanto, vale para P igual a 0. Ele verificou para P igual a 0. P igual a 0, ok. Ou seja, ele verificou que o 0 pertence ao S. Aí o que ele vai fazer agora? Ele vai supor que o P pertence ao S e quer provar que o sucessor também pertence, tá? Lembre-se disso. Então, ainda suponha que um certo P pertence a S, isto é,
que M mais N mais P é igual a M, deixa eu colocar o tracinho aqui, que aqui é mais, tá? Então, é M mais N mais P. Ou seja, vale a associatividade para um certo P. Vamos provar que também vale para o sucessor, ou seja, vale para o seguinte. Quando a gente falou de indução em Z, a gente dizia, vamos mostrar que vale para o N mais 1. Ou seja, o sucessor P mais 1 continuará pertencendo a S. Bem, com efeito, quando a gente for fazer essa conta, o que acontece? Olhe para N mais Φ mais sigma de P. Lembre-se da definição, tá? Não esqueçam nunca essa definição aqui, ó. M mais o sigma é o sigma do M mais N. Então, é isso que a gente está aplicando aqui, ó. M mais N mais o sigma. O que é que diz a definição? Diz que isso é M mais o sigma do N mais P. Né? O sigma sai aqui. Tudo bem. Ora, mas repetindo de novo a definição, né? M mais o sigma disso, aí o sigma sai novamente. É o sigma disso. Mas nós estamos supondo que isto acontece. Ora, então essa parte, M mais N mais P, pode ser trocada a posição dos parênteses. Ora, mas de novo eu aplico a definição. Sigma da soma, o sigma pode ir para a segunda parte. Então vai ficar M mais N e o sigma vem para o final. Ora, então veja que mudou só a posição dos parênteses, né? Era M mais N mais sigma de P e passou a ser M mais N e depois o sigma de P no final, separado. Então, houve a associatividade para o sigma de P. Em outras palavras, o sigma de P pertence a S. Então, nós mostramos que o zero pertence ao S, e se o P pertence ao S, o sigma de P também pertence ao S. Isso significa dizer que o S é o N. Né? O S é o N. E se o S é o N, significa dizer que, dados dois naturais, e eu pegar um P qualquer, ele sempre vai se associar com esses dois naturais que eu peguei. Como os dois naturais são dados, então eu posso pegar quaisquer dois e pegar um outro natural e vai se associar aos três. Portanto, vale a associatividade para todos os naturais. Então, temos usado aqui repetidamente a condição 2 da definição 513. Foi essa que eu destaquei agora para vocês, que eu disse que vocês não esquecessem, tá? Essa parte aqui da definição, nós usamos muitas vezes aqui para poder chegar a essa conclusão. Bem, só faltam 2 minutos para terminar a aula, então a gente recomeça a nossa aula agora na segunda-feira, vendo aqui a demonstração do fato de que M mais 0 é igual a 0 mais M, ou seja, que eu posso trocar a posição aqui, a igualdade está aqui, tá? O M mais 0... ele pode ser escrito como 0 mais M. Posso trocar a posição dos dois. Veja que eu não estou falando ainda de comutatividade da adição, não. Só estou falando em relação ao zero. Então, na próxima aula, a gente começa aí, tá bom? Deixa eu parar a gravação. Esperar se vocês têm alguma pergunta.